Eu vou começar retomando o final da aula passada, porque é nela que se faz, de certa forma, um resumo do que nós vimos até agora e se engancha o, o que vem a seguir, que é a questão da verdade e a filosofia, porque ele termina exatamente dizendo isso. Chamou filosofia, mais tarde chamou metafísica. Mas para chegar lá, vamos retomar um pouquinho o final da aula passada, do texto. Ele diz: o deixar vir o ente. Isso significa ente na sua totalidade. O mundo na sua totalidade. Não esse, aquele, nós estamos sempre presos a um e outro, apontamos o dedo, sempre chama atenção para isso, porque o dedo é indicador, né? Então, é modo indicativo. Terceira pessoa do singular, o que é? Essa é a pergunta da filosofia. Apontando para uma coisa, preciso que haja um ente. Aponta-se para essa coisa e pergunta: o que é? O que é isto? Essa é a pergunta da filosofia. O que é isto? Quem é você? Isto responde, não responde, nós vamos procurar, mas é isso aqui, né? Não é isso aqui. Há uma diferença de essência entre os dois. Essa diferença está garantida porque esse é isso e esse é aquilo. E isso e aquilo não se misturam, de modo que, sabendo que é isso, sabendo que é aquilo, pode haver uma infinidade de diferenças no mundo, não tem importância. A gente domina as identidades uma a uma. Isso é o que, em geral, nós fazemos. Mas o deixar vir a totalidade, olhar o mundo, um termo que ele não usaria, mas olhar o mundo como totalidade, é, cumpre-se pelo nosso comportamento no aberto. Já vimos isso. A totalidade dos entes se põe presente, nós vamos ou não vamos. Quando vamos, encontramos essa totalidade e tem um caminho. Quando não vamos, dissimulamos essa totalidade e tem outro caminho. Esse caminho, que é o da dissimulação, não tem o sentido de dissimulação, que é coisa maldosa, né, que a palavra tem para nós, esse caminho que é o da dissimulação é o da não-verdade, a do erro. Mas, como eu já disse várias vezes aqui, não é para se jogar fora, porque pertence à essência da verdade, pertence à nossa liberdade. Irmos ou não irmos, não somos obrigados a encontrar a totalidade. Podemos preferir ficar aqui no cômodo, não é no cômodo no sentido negativo do termo, na proteção de um ente, outro ente, outro ente. Aprendemos isso 2 milênios e meio. Estamos aqui em Aristóteles 4 a.C., né? Praticamente por 2 milênios e meio aprendemos isso. Vamos ficar aqui. Então faz parte. Não ir faz parte do mesmo comportamento que pode nos determinar a ir. É uma decisão, não é a decisão da vontade. Heidegger usa muito essa palavra e põe um hífen, decisão. Quer dizer, é uma cisão do habitual que nós podemos ou não fazer. Uma cisão do habitual, uma ruptura com o hábito. O hábito é a não-verdade. O hábito é o erro. E está bem, é assim mesmo. Então, o deixar vir o ente cumpre-se pelo nosso comportamento no aberto, mas só se faz autenticamente, eu chamei a atenção na aula passada para esse autenticamente, aut, o próprio, como em autônomo, ens, o ente, aquilo que é. Então, aut ens, autêntico, autenticamente, esse advérbio, significa quando nós nos dirigimos ao que propriamente é, não ao que aparentemente é esse, aquele e aquele outro. Eles são isso, aquilo e aquilo outro. Mas propriamente ser
é o que se dá na totalidade quando se põe na presença e a gente desvela e põe num enunciado que apresenta. Então, o deixar vir o ente cumpre-se pelo nosso comportamento no aberto, mas só se faz autenticamente nesse sentido, que eu acabei de novo lembrar, quando, de tempos em tempos, ele, quer dizer, o deixar vir o ente, né, é assumido na sua essência originária. Aqui tem complicações. Quando, de tempos em tempos, essa é a compreensão que Heidegger tem do tempo, que não é a nossa, que não é a que o século XIX inventou, é a história que corre cronologicamente, cronos, o que a gente marca como tempo, né? Cronologicamente, ou seja, o tempo cuja lógica é a repetição de uma duração, 1 minuto, 10 horas, né? 10 horas mais 10 horas. É uma duração, a repetição de uma duração, 1 século. Aí depois 2 séculos. Uma duração, 100 anos, cronológica, cuja lógica é um tempo que dura e se sucede, passado, presente. Essa foi a grande invenção paradigmática do século XIX, porque não se pensava em termos de tempo antes. O tempo era eternidade, não passado. A grande invenção do século XIX e é como nós, habitualmente, isso significa na errância em relação também ao tempo, portanto, dissimulando o que autenticamente o tempo é para ser, para a totalidade dos entes, tá? Então, quando ele diz de tempos em tempos, ele está falando de épocas, mas não como nós falamos de época. Nós dizemos a época antiga. E aí estamos nos referindo à Grécia e Roma. A época, o tardo antigo, 3, 2, 1, né? O helenismo, esse período aí, depois ainda entrando pelo cristianismo, né? Antiguidade tardia também se chama. É a antiguidade, é uma época longa, você pode dividir antiguidade clássica, antiguidade tardia e tal. Idade Média é uma época. Ela tem começo e fim, tem um século em que ela começa, um século em que ela termina, e que varia, inclusive, segundo o que se esteja querendo fazer com ela. Se se quer fazer história política, o recorte do tempo da Idade Média começa logo depois da queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476, portanto, século V, começa no final do século V. Se se quer fazer uma história econômica, começa com o início do feudalismo, sexto para sétimo, do modo de produção feudal. Se se quer fazer uma história dos paradigmas filosóficos, o Arlete, como a que eu faço, começa no século IX, quando terminou a primeira fase da filosofia cristã, do encontro de fontes, da fonte grega com a fonte judaica, essa que a gente chama da patrística, que teve uma cara, e foi regida por Santo Agostinho, pelo neoplatonismo. O que é importante vem sempre no fim. Santo Agostinho é o século V, mas é o neoplatonismo que está regendo ali gnosticismo, questão do mal, e que depois se espicha do século V de Santo Agostinho até o oitavo, já repetindo, não inventando mais nada de novo. E aí é que começa a Idade Média, porque aí entrou Aristóteles, mudou tudo, revirou tudo de cabeça para baixo. É o século IX. Obviamente, um historiador político não concorda com isso, como assim? A Idade Média começa no século V, né? Um historiador econômico também não.
mas é só para mostrar que é nessa continuidade temporal que nós fazemos os recortes de que precisamos para as nossas ciências, para os nossos saberes. Não é essa a compreensão de tempo de Heidegger. A temporalidade aqui, e o grande livro dele, Ser e Tempo, põe, põe no título duas palavras que nunca poderiam estar juntas antes, nunca estiveram juntas antes. Tá? Ser e tempo, que ser se dê no horizonte de uma temporalidade, mas essa temporalidade não é cronológica. Não dá para ser classificada como antiga, Idade Média, moderna, contemporânea, como a história faz. Ela é epocal. De tempos em tempos, isso significa de épocas em épocas do ser, da existência, não da vida. O meu projeto, Heidegger não tem culpa, claro, mas o meu projeto de trazer a filosofia para dentro das nossas vidas comuns, quer dizer, da banalidade da vida, fazer ela ser um modo de refletir enquanto vivemos as nossas vidas comuns em comum, eu tenho dito, Heidegger não acolheria de modo nenhum. Ele diz em Ser e Tempo. Quando eu digo existência, eu não estou dizendo vida. Vida implica indivíduo, implica sujeito, tudo isso está excluído. Estou falando de existência, estou falando de uma qualidade estrutural e estruturante de um modo de ser de um só ente, que somos nós, que aqui ele chama Dasein, para evitar a palavra homem, já disse várias vezes também aqui, para evitar a palavra homem, porque está sobrecarregada de humanismos políticos, artísticos, religiosos, psicológicos, etc. Então ele diz Dasein, que quer dizer presença, presença, o aqui presente, presente a ser. Né? Então nós, o Dasein, é que existimos, essa é a nossa essência. Porque existir é estar nas imediações nunca penetradas do ser. Mistério que nós nunca penetramos, mas estamos sempre inquietados por ele. Então, uma época é um dar-se da totalidade dos entes de um certo modo. Então, é uma época do ser. E aí a gente pode falar dos pré-socráticos, por exemplo, não porque eles habitaram o século VI, mas porque eles fizeram uma experiência do seu ethos, aí sou eu, não é o Heidegger, né? Do seu ethos, quer dizer, do seu estar no mundo junto de outros, do que eles, os humanos, nós, não somos, que foi o da tensão inseparável da força que dissemina com a força que reúne, sístole e diástole. Né? Logos e physis, eles deram esses nomes, que depois viraram razão e natureza, mas não lá. Eles fizeram essa experiência, a experiência de uma habitação humana. A palavra originária para isso é ethos. É uma experiência ética, da qual derivaram, é assim que a banda toca, sistemas de linguagem novos, capazes de dar conta disso. Os anteriores, o anterior, da época mítica, era narrativa, era contar histórias dos grandes feitos, dos heróis, dos deuses, etc. Não cabe mais. Então, o sistema de linguagem que o ethos pré-socrático criou foi a questão. Questão. Quer dizer, um virar para dentro, um porém, por, pôr-se a caminho daquilo que há de mais digno, da totalidade, o um. Isso diz Heráclito, né? Tudo é um, todas as coisas um, e de um todas as coisas. É, pôr-se a caminho disso não é uma obviedade. Então, pede trabalho. Pede trabalho. Questão é esse trabalho.
um novo sistema de linguagem, do qual derivam novos regimes de verdade ali para os pré-socráticos. A aletheia, entendida, eu lendo Heidegger, que lê os pré-socráticos, muitas intermediações, ainda teve o Carneiro Leão, meu mestre, aluno de Heidegger, meu mestre, no meio, né? Então, muitas mediações. Mas como eu vejo, a aletheia, se é, e foi assim que os pré-socráticos formularam, se é que nós, humanos, não estamos fora do mundo, olhando para ele, medindo, Heidegger usou várias vezes a palavra medida aqui, né? Medindo e falando sobre, como se o mundo fosse um objeto, como se a physis fosse um objeto do nosso logos, não era assim? Então, nós, dentro da relação logos e physis, à qual nós pertencemos. Então, o que é aletheia? O que é verdade? É o movimento da própria realidade quando se mostra physis e se esconde logos, quando se dá e se retém. Verdade é um movimento do real que nós acompanhamos, porque pertencemos a esse real, não estamos fora dele. Fora veio depois. Então, isso, uma experiência ética, um sistema de linguagem, a questão, um regime de verdade, a letter, é uma época. Durou um século, não tem importância, é uma época de ser. E de tempos em tempos, portanto, em épocas caracterizadas dessa forma e não pela sequência de séculos, por exemplo. Caracterizado dessa forma, um dar-se, deixar vir o ente, cumpre-se pelo nosso comportamento no aberto, mas só se faz autenticamente quando de tempos em tempos é assumido na sua essência originária, pelo nosso comportamento. O que é a sua essência originária? É esse dar-se no aberto. É esse estar presente. Muito poucos são capazes de fazer isso. Porque o comum é o desgarramento. O comum é estarmos entre uma coisa e outra. Uma coisa e outra, que já foi nome de blog do Celso, em que eu assumi para a minha newsletter do Substack. Eu acho o máximo, uma coisa e outra. Mas estamos sempre entre uma coisa e outra. Isso é o normal. O que não é normal e que, portanto, só se dá de tempos em tempos? Esse assumirmos nós a essência originária desse deixar vir o ente, desse estar a totalidade do ente presente. Numa nota no final da conferência, eu vou ler a nota para vocês, ele diz que ele, de propósito, não quis usar a terminologia inteira, pelo menos, de ser e tempo. Ele escreveu essa conferência 3 anos depois, né? Também já disse várias vezes. Pertinho, portanto. Não quis usar. Ele aqui teria dito, em essência originária e em totalidade do ente, ele teria dito ser. De tempos em tempos, ser se torna presente a nós, humanos, na medida do nosso comportamento no aberto. Agora, dá-se a todo mundo indistintamente? Não. Por isso é que a errância, a dissimulação, são mais frequentes e mais radicais do que a verdade. Por isso é que a antiessência da verdade, que é o erro, mas o erro já salvei várias vezes, né? A antiessência da verdade é a situação normal, da qual a essência da verdade é uma espécie de exceção. Essa frase talvez induza a muitos erros, mas façam aí cada um as suas reservas mentais. E, talvez
talvez, os poetas, e aqui está no nome de todo criador, né? Que é o criador. Qual é o verbo grego? Poiein, que dá poiese, é o ato da criação, que dá poeta, é o agente da criação. Deus é poeta, no sentido que criou o mundo. Eu sempre dou esse exemplo, que eu acho muito bom. Um artesão que faz sapato é poeta, como Homero é poeta. Então, pode ser que há os poetas, mas agora os poetas como os grandes criadores. Vale para músicos, evidentemente, para pintores, tal. Talvez, sobretudo, para os poetas de poemas e para os músicos. Pela palavra e pelo som, tiram algo de nada. Talvez aos poetas essa abertura que permite assumir na sua essência originária esse vir à presença da totalidade do ente, mas agora eu vou usar a palavra de ser e tempo, a totalidade, o ser. Aos poetas talvez se dê de épocas em épocas, de tempos em tempos, essa presença a ser que se dá na criação, diferentemente do que acontece conosco nas nossas vidas comuns, nas nossas, na banalidade das nossas vidas comuns. Talvez, porque nós vimos no semestre passado, eu já disse nesse semestre várias vezes, vimos também em Nietzsche, né, mas sobretudo em Heidegger, que a, a bola do pensamento agora tem que ser passada ao poeta. Está lá na entrevista, né, na Der Spiegel. Ninguém está preparado. A filosofia acabou, a cibernética entrou no seu lugar, um outro pensar se faz necessário, ninguém está preparado para ele. O que que a gente pode fazer? No máximo, dispor-se a preparar pelo pensamento e pela poesia a vinda ou não do Deus. Já só um Deus nos poderá salvar, etc. Pela poesia, está ali. E em outros lugares, ele disse, está a experiência do pensar, por exemplo, a vizinhança benévola do pensamento, a malévola é a filosofia, que acabou. A benévola é a do poeta, que canta. Quem pode viver nas imediações do mistério de ser o poeta? Por quê? Porque ele não faz pergunta, ninguém faz pergunta a ele que ele tenha que responder. Ao filósofo, faz-se, ao cientista, faz, ao tecnólogo, faz-se pergunta. Ao poeta, não. O poeta respira, ele inspira e expira. E é aí que a criação se dá. Então, talvez esses poucos, se eu mostrar para vocês aqui, não sei se eu já tinha mostrado, se mostrei para o pessoal da graduação. Esse é o tal livro que eu estou sofrendo para ler, vou levar uns 2 anos para começar a entender. Tem mais coisa minha escrita aqui do que dele, né? Então, tá tudo rabiscado, porque, meu Deus, como é difícil. E aqui ele diz: haverá um segundo começo, diferente, mas levando em consideração, seriamente, o primeiro. O primeiro é dos pré-socráticos, e que é para poucos. Poucos estarão dispostos para esse segundo começo, que é possivelmente a mesma coisa que ele chamou um outro pensar na entrevista, né, ao Desmond. Os poucos talvez sejam esses, os poetas. De modo que convertermos-nos em poetas, e é isso que eu tenho chamado de a conversão ético-político-estética que a filosofia precisa fazer quando entra na vida, na vida. Eu estou na contramão do Heidegger aí, mas estética, sobretudo, quer dizer, a compreensão do mundo como afeto, como toque, estesia, como anestesia, quando a gente perde a sensibilidade, tanto como sensibilidade, emoção, afeto, né?
Por aí a gente bate o GPT, inclusive, por enquanto. Depois, se tiver tempo no final, eu vou ler para vocês um experimento que um colega do IDEA fez com o ChatGPT. É fabuloso. Ele está aprendendo a nos enganar expressamente. Bom, talvez os poetas, talvez nós poetas, de tempos em tempos sejamos capazes desse momento que é a aceitação resolvida do mistério. Não quer dizer uma resolução, de novo, à vontade, né? Nós não estamos na vida, estamos na existência. Solver é dissolver. Bota-se, sei lá, açúcar na água, mexe, e o açúcar solve-se, a água fica doce. Bota-se azeite com a água, não se solve. Então, resolver é solver, misturar de novo o que foi separado. E nós vamos ver, quem separou foi a filosofia, depois chamada metafísica, como ele vai terminar essa parte aqui, a 7, né? Quem separou foi a filosofia. Separou o quê? Ser de ente, logos de físicos, né? Então, nós poetas, talvez sejamos capazes de tempos em tempos, receber de tal maneira esse deixar vir ser, deixar vir o ente em totalidade. Vou usar ser, né? Deixar vir ser, e nesse momento aceitarmos, resolvendo, tanto ligando solventemente o separado, e com isso saindo do domínio da dissimulação e da não-verdade, em que nós estamos, mais ou menos permanentemente, e é isso mesmo, e está bem, né? Então, nesse momento, a aceitação resolvida do mistério começa a se realizar no seio da errância percebida como tal. A aceitação resolvida do mistério. E nós já vimos, quando ele diz mistério, ele está falando em ser diferente de ente. Diferente desse ente, daquele ente. Aí nós andamos bem, porque nós somos capazes de perguntar o que é isso e responder. Nós temos instrumentos metodológicos para extrair disso aqui e suas aparências e suas diferenças com esses outros issos da mesma natureza, como aquele livro que eu apresentei há pouco, a livridade, a essência de livro. Sabemos fazer isso, aprendemos com Aristóteles, inclusive. Sabemos fazer isso. O que nós não sabemos fazer é nos ligarmos a ser, cujo desejo, no entanto, alimenta a nossa existência. Não a nossa vida perdida, mas bem, numa boa, entre os entes. Mas a nossa existência, aquela ânsia de ser. Isso para nós, como ser, não é coisa alguma, porque todas as coisas são alguma coisa. Essa, aquela outra. Ser não é nenhuma coisa. Não é nenhuma coisa que seja alguma coisa, não é nenhum algo. Isso para nós é um extraordinário mistério, porque é necessário dizer, e ele disse em Ser e Tempo, que ser é nada. Ser é nada. E a pergunta, mas então o que é nada? Não pode ser feita, né? Ser é nada. Nada de coisa, nada de ente, nada de algo. Isso é assustador. Isso quase que nos fala, e ele põe lá isso, da morte. Quando nós formos nada, estaremos mortos. Então, a experiência de ser como nada é como que a experiência de uma finitude absoluta ligada à nossa finitude relativa, mas para nós absoluta, para cada uma de nós indivíduos, absoluta que é a morte, né? Então, isso é uma angústia,
e é da angústia que ele está tratando lá em Ser e Tempo, quando ele diz isso, é uma angústia, um terror, e é totalmente misterioso. Ele, ser é nada não é um enigma que se possa decifrar. Se nós soubermos o que é nada, então saberemos o que é ser. Não, nós não podemos saber o que é nada, porque nada é nada. Nada não é nenhuma coisa, a gente só pode saber algo de alguma coisa, que ser não é. Então, ser é mistério, que de tempos em tempos nós podemos aceitar, não decifrar, né? Resolvidamente, aceitar resolvidamente o mistério, aceitar ser. Já não dá para perguntar, mas então o que é isso? E essa aceitação do misterioso, né, começa a se realizar no seio da errância percebida como tal. A errância, já vimos, é a própria natureza da não-verdade, que é positivo, que decorre da liberdade de não ir ao encontro de ser, doente em sua totalidade. Ele está usando aqui ente em sua totalidade, totalidade doente, porque está lidando com Aristóteles. E é assim que Aristóteles define a metafísica. É a ciência do, ele diz, do ser enquanto tal e na sua totalidade. Mas o ser enquanto tal, ele teria que ser alguma coisa. Heidegger já sabe que não é alguma coisa. Então, doente em sua totalidade. Então, a errância, que é como nós nos comportamos nas nossas vidas, errando de ente a ente, vagando, errar nesse sentido. O judeu errante, por exemplo, o que era? Era aquele que vagava sem porto onde chegar se fosse recebido, né? Então, nós que nas nossas vidas vivemos na errância, e, de novo, está bem, isso tem diretamente a ver com a essência da verdade. Quando nós somos capazes de tempos em tempos, nós poetas, somos capazes de tempos em tempos, recebermos a experiência desse deixar vir o ente, e, portanto, a aceitação do mistério, nós começamos a perceber o que é propriamente a errância, que ela não é erro e que ela está conectada diretamente à verdade. Aí começamos a nos aproximar da verdade. Quando, de tempos em tempos, ser se dá a quem pode. Portanto, convertamos-nos em poetas, né? Ou vamos ficar surdos a ser, que é a nossa época, é o que ela diz. Pós-verdade é isso. Estamos surdos a ser, não tem nada mais a ver com isso. De que temos, mas aí é uma questão de queda de braço. A partir desse momento, desvela-se a origem da imbricação da essência da verdade com a verdade da essência. Nós estamos procurando aqui a essência da verdade. Passamos por todos aqueles degraus. Estamos descendo para o mais fundamental, para o mais fundo, para o mais fixo e seguro, né? Estamos indo nessa direção. A busca da essência da verdade é igualmente a busca da verdade da essência. E aqui a essência está na posição de ser. Quem busca a essência da verdade está buscando a verdade de ser. Não está buscando a verdade de livro. Está buscando a verdade da totalidade do que é, e a totalidade do que é não é algo. Por isso é melhor usar a palavra ser, que ele usou em Ser e Tempo, que a palavra totalidade, que a gente ainda pode perguntar, mas o que é a totalidade? Não faz sentido, mas pode perguntar. Então, aqui ele está dizendo, e finalmente chegamos à grande questão. Nós estamos tratando aqui da essência da verdade, e é totalmente fundamental que tratemos dela.
Mas o que lateja na questão da essência da verdade é que dá-se ser, e nós não sabemos, porque não é nenhum ente ao qual define, é outra definição, é a da verdade da essência da verdade. Né? Então, a verdade da essência é ser mesmo, não esse ente ou esse ente. É ser mesmo. Agora, que raios é ser mesmo? O que esse mesmo tem aí a ver? Eu tenho uma hipótese que mesmo é a palavra fundamental de todo pensamento radical. Não dá para desenvolver agora, mas enfim. Então, ser mesmo. Não isso, não isso. No entanto, isso é isso e isso. São, são. Tem sua natureza determinada por serem todas as coisas e não serem. Uma e outra é determinada por ser, mas não é ser, não é o ser. Então, quando nós procuramos a essência da verdade, procuramos sem nos darmos conta disso, por causa a culpa é da filosofia, da metafísica, sem nos darmos conta disso, a essência, a verdade da essência. Nos entes, na sua totalidade, quando se dão à presença que poeticamente nós podemos de tempos em tempos apreender e resolvermos-nos a ir, estamos procurando ser, mas não sabemos. Então, à vista do mistério, a partir da errância, coloca o problema da questão única. Essa era uma ideia fundamental de Heidegger. Só há uma questão na filosofia. Nós podemos nos perguntar sobre a essência da técnica, ele perguntou. Sobre a origem da obra de arte, ele perguntou. Sobre o que é e como se determina a physis, ele perguntou. Sobre como Platão tratou a verdade, perguntou. E assim, em todas elas, nós estamos fazendo uma pergunta só, uma questão só. Nós estamos levantando, através de vários questionamentos, uma questão só. O que é, nos termos dele agora aqui, o que é o ente enquanto tal na sua totalidade. É a questão de ser. Só tem uma questão. A questão mais digna de ser pensada é ser. Tal interrogação pensa o problema essencialmente desconcertante e cuja equivocidade ainda não foi dominada, a questão do ser dos entes. A palavra equivocidade aqui precisa ser sublinhada, aliás, eu sublinhei nas notas. Porque ser não é nenhuma coisa. Se fosse alguma coisa, a pergunta sobre ser seria unívoca, teria um sentido só. Porque teria uma resposta certa. O que é ser? É tal. Resposta certa. Aqui é unívoco. O que é isto? É livre. Essa resposta está correta, ou seja, ela é adequada. Primeiro sentido de verdade, não é? Adequação, ela é adequada, ela está correta, ela é unívoca. Ser, não. Ser, de novo, Aristóteles. Né? A frase dele, estou citando de memória, mas a frase é exatamente essa mesmo. Ser se diz de diversas maneiras. Para você, William, que sabe grego, polakos. Ser se diz de diversas maneiras. E aí vem as categorias de Aristóteles. Quer dizer, como de diversas maneiras se diz ser? Se diz ousia, essa palavra é intraduzível e que foi, em latim, assumida como substância.
Boa palavra, boa palavra. Porque tem no seu radical estar permanecendo, e sub, por baixo. Portanto, substância é aquilo que está e se sustenta permanentemente. Esse é o próprio fundamento, né? É uma boa palavra para dizer ser. Não, se diz usia, tempo, lugar, não uso a palavra espaço, que é neutra demais, né? Usia, tempo, lugar, fenômeno, indivíduo, hypokeimenon, indivíduo, indivíduo que se apresenta, fenômeno. Não ser, não ser também é um modo pelo qual ser se diz. E vimos aqui, é a não essência da verdade, é a errância. Agora é Heidegger falando de Aristóteles. Não é Aristóteles, não ia falar de errância nem de nada, ele não é Heidegger. Então, a questão é desconcertante porque ela é equívoca. Não é equivocada, ela é equívoca. Esse vocal aí é voz, né? É sentido. Então, equívoca é o que não é unívoco. É, admite diversos, admite diversidade. Essas categorias de Aristóteles. Citei algumas, né? Ela é tanto mais desconcertante, é essencialmente desconcertante, porque ela é equívoca. E por isso, entre outros motivos, nunca foi dominada. É a questão de ser. Essa é a única questão. Estamos nos aproximando disso. Começamos com a pergunta sobre a essência da verdade na sua definição corrente. É adequação. Corrente há muito tempo, né? É adequação. Essa é a que se diz hoje, os pós-modernos disseram, acabou, não tem mais verdade. Ou seja, não tem mais referência entre linguagem e realidade. Não tem mais representação. É preciso haver referência e representação para que se possa falar de adequação, senão não faz o menor sentido. Então, dos pós-modernos para cá, as duas últimas décadas do século passado, vamos botar Baudrillard, falou de hiperreal, simulação, simulacro. Para cá, não há mais referência, não há mais representação. A representação representa a si mesma. Não sei se eu já falei aqui do território e o mapa do conto do Borges. Não? Pois então, no texto de Baudrillard, um texto que eu uso sempre, porque acho que é fundamental, seminal, como se diz, que se chama A Precessão do Simulacro, está no livro Simulacros e Simulação, foi publicado aí em Portugal, Sérgio, lá, Relógio d'Água. Acho que tem no Brasil também, pela Martins Fontes, não me lembro agora. Ele começa com um conto do Borges. O imperador pediu aos seus cartógrafos que fizessem um mapa do império o mais absolutamente fiel possível. E eles fizeram um mapa tridimensional, que cabia inteiramente sobre o corpo do império. Se tinha montanha, o mapa era tridimensional, né? Subia. Se tinha planície, o mapa corria. Se tinha abismo, o mapa descia. Ele vestia o império. Era o máximo de representação possível. Aí Baudrillard diz, bom, mas o mapa se rasgou, acabou, o império acabou. Esse conto não vale mais para a nossa época, porque não há mais referência, essa hiperreferência de um mapa que cabe sobre o território que ele está mapeando, não há mais referência, não há mais representação. O mapa existe, mas ele não representa mais um território. Ele é um hiperreal. Ele é real. Ele é real. Mas um hiperreal, que ele vai chamar, é uma realidade sem atmosfera. Quer dizer, sem representação, sem fora, sem respiração, sem atmosfera. Ele não representa mais o império. O império, que é a realidade,
o real enquanto tal, é ele mesmo, tá, acabou. Acabou. E nós não somos mais capazes de distinguir mapa de realidade, que não há mais representação, não há mais referência, portanto, não somos mais distinguir, somos capazes mais de distinguir simulação de verdade. A verdade acabou também, então. Bom, essa, essa maldição, né, que os pós-modernos lançaram sobre nós, seus sucessores, e que acaba nessa explosão da, da ideia de pós-verdade, nós estamos além disso tudo, já nem se discute mais isso. É, é a maneira terminal de experimentarmos que não somos capazes de enfrentar o desconcertante da equivocidade do ser. O que é equívoco no sentido de que tem vários sentidos, e todos eles pertencem a uma unidade de sentido, não funciona mais para nós porque tem uma referência, representa algo, ou seja, é da ordem da verdade. É da ordem da verdade, é a própria ordem da verdade. Nós vivemos sob a potência do falso. E aí, o falso não é aquele erro da errância que é a antiessência da verdade que pertence à verdade. São os fakes, fake news, deep fake, fake history, a inteligência artificial. Vou contar o experimento mais lá no fim, para não interromper demais aqui. A inteligência artificial, os, os algoritmos que dizem quem nós somos, segundo as procuras que já fizemos, passa a nos ser oferecido algo que determina quem nós somos. Diz, você é o procurador de tais coisas. Não, não sou, eu queria outras, mas agora está perdido. Agora você vai receber essas. Tá? Então, cria sujeitos. A rede cria sujeitos. E nós próprios, nas redes, nos criamos como sujeitos de consumo, sujeitos a serem vistos. No Instagram, por exemplo. Então, nesse universo que é o nosso, a questão da verdade não cabe. A equivocidade, a multiplicidade de sentidos, todos convergindo para um grande questionar, que é do ser na sua totalidade, ou a do ser, simplesmente, não cabe mais. O pensamento do ser, do qual essa interrogação deriva originariamente significa desde o pré-socrático, concebe-se desde Platão como filosofia, tá, entre aspas. E recebeu mais tarde, um pouquinho mais tarde, Aristóteles, o nome de metafísica. Então, a filosofia, como metafísica, oculta de nós a possibilidade de acedermos à questão de ser na sua essência originária, e com isso também nos impede de penetrarmos a essência originária da verdade, que as duas estão combinadas. E é por isso que, a partir de Aristóteles, se justifica a compreensão nossa, corrente aqui, mais corrente há muito tempo, de que verdade é adequação. O que os pós-modernos estão dizendo é não há mais adequação, porque não há mais referência, não há mais representação. Tudo o que se diz vale pelo dizer, ou seja, é narrativa, disputa de narrativas, não conciliação de narrativas, porque elas são opostas, e, portanto, polarizações. O lugar do meio, onde a gente podia se sentar para estabelecer um acordo em torno da verdade, das virtudes, da verdade, da coragem, da temperança, da sabedoria, né? Aristóteles trata disso na Ética, Ética Nicômaco. Desapareceu esse banquinho em que nós nos sentávamos, desapareceu na nossa época, porque não há mais verdade, porque não há mais uma adequação entre o que se diz e o que é.
Porque o que é não é mais questão. Então, o que se diz também não é mais questão. Por isso é que as opiniões, convicções e crenças valem mais do que os fatos objetivos. Acabou a questão. E isso, a culpa, lá, original, antiga, é da filosofia, da metafísica. Então, entramos agora na última parte da, da conferência, do texto, a oitava, que é a questão da verdade e a filosofia. A liberação do homem. Acabamos de falar disso, né? A liberação do homem para a existência que se dá no pensamento do ser, ele acabou de arredondar isso. A liberação do homem para a existência que se dá no pensamento do ser funda a história. Aqui é complicado. Foi coisas como essa que eu, há muito tempo atrás, precisei me afastar de Heidegger. E me afastei por Foucault, que vai ser nosso companheiro ao longo do próximo ano. Me afastei por Foucault. Porque há um totalitarismo aqui. O pensamento do ser funda a história. O pensamento funda a história. A história que é a experiência que nós fazemos de mundo, é um ethos. Ethos século XIX, bom, é moderno, é próximo de nós somos ainda herdeiros disso, herdeiros e coveiros no fim do século XX, com os pós-modernos. A história fundada pensamento, no pensamento de ser, que é nada, tende a uma apreensão do mundo como uma totalidade subordinada a ser. Ele diz mesmo que a, a história do ser é a história do Ocidente. O Ocidente, a nossa experiência do lado de cá, do mundo, né, do planeta, da bola, lá de cá, lado esquerdo, para quem olha o globo de frente, né, o Ocidente decorre da história de ser. Aí, para mim, complica. Fica uma dimensão de idealismo aí, de totalitarismo, uma insinuação de que de épocas em épocas quem recebe a visita de ser é a nação, é o povo. E por aí foi que entrou um pouquinho, né, a filiação de Heidegger, que está confessada, sempre se soube, mas está confessada, e ele tentou justificar na entrevista ao Der Spiegel. Já só um Deus poderá salvar. Eu não gosto, me faz mal. Então, fugi por Foucault. E faz outra história. Uma história que não é cronológica também, como a de Heidegger não é. Mas que não é totalitária nesse sentido de que o todo da história é o caminhar do ser, de ser, no tempo que lhe é próprio, não no tempo como nós o experimentamos, né, mas no tempo que lhe é a ele ser próprio. A história ser o caminhar do ser no tempo que lhe é próprio. Vamos dizer, eu não me senti convidado para essa festa. Nós fomos excluídos, né? E aí eu fui para Foucault, porque Foucault também faz história. É um filósofo que faz história. Por isso são os dois grandes do século XX para mim. É um filósofo que faz história, mas faz história pelas rupturas. Como é que a gente conhece uma época? Porque, de repente, ela parou de funcionar. Quer dizer, aquilo que a determinava a ser do modo que ela era, as suas condições de possibilidade,
os seus a priori históricos, como ele chamou, as palavras e as coisas, a gente vai ver, os sistemas de pensamento que regeram as suas possibilidades de dizer isso e não aquilo, os sistemas de exclusão e inclusão que determinaram as formas e os efeitos de verdade daquela época, de repente pararam de funcionar. E outros regimes, outras condições de possibilidade apareceram, que não são a continuação daquelas, portanto, há uma ruptura, uma cesura, que não são mais perfeitos do que aquelas, portanto, não tem, né, passado e futuro. O moderno do século XIX não é melhor, não é mais perfeito, e não é o futuro da época clássica, 17, 18, é outro tempo. Né? Isso me deu uma respiração. Vamos ver no próximo ano, né, em que Foucault vai estar nos acompanhando, né, o sentido dessa respiração, desse alívio. Mas está aqui uma coisa complicada. Eu peço que vocês registrem, por enquanto, como uma coisa complicada. A liberação do homem para a existência que se dá no pensamento do ser funda a história. O pensamento do ser chega à palavra, não expressão, tá, entre aspas, de opinião, mas articulação protetora da verdade doente em totalidade. Isso é uma tese fundamental também, de Heidegger, que ele expressa assim: a linguagem é a morada do ser. E aí, quando ele diz linguagem, ele não está dizendo língua. A gente aprendeu com a semiologia, né, com a semiótica. Língua e fala são um determinado tipo de recorte. É isso aqui que está acontecendo. Linguagem é o que se passa na fala. Né? Não é o que se passa como comunicação, é o que se dá. É o acontecimento que na fala se dá e se oculta. Porque se oculta como opinião. Não. A linguagem, a palavra, como ele chamou aqui, o pensamento do ser chega à palavra, não como expressão de certa coisa, ou seja, uma opinião sobre ser. Eu acho que ser é Deus. Não, não, eu acho que ser é sujeito. Eu sou medieval e o outro é moderno. Bom, estão conversando quem? Santo Tomás com Descartes. São opiniões. Né? Quando ditas assim, para ser decididos, são opiniões de grandes pensadores, mas são opiniões. A palavra é a experiência que, de novo, nós poetas somos capazes de fazer do dar-se ser, do aparecer de ser no pensamento. Para nós, o homem existente. Então, a palavra, a linguagem, não como expressão de opinião, mas articulação protetora da verdade doente em totalidade. A articulação protetora do ser é, dito essa frase lapidar, né, de Heidegger, a linguagem é a morada do ser. A linguagem é a casa do ser. A quantidade de quem a ouve não importa. É a qualidade que decide a posição do homem na história. De novo, isso me ofende. É, eu procurei há pouco uma saída para esse tipo de formulação. Diz, qualidade é o quê? É a capacidade de criar na linguagem, não simplesmente receber expressão e fazer com ela discurso. E, a rigor, qualquer pessoa, indivíduo, pode fazer de si essa conversão à linguagem, poetar-se. Não é impossível. Não é um privilégio dos poetas de carteirinha. Mas é pesado. Tem um peso aqui.
Eu estou tentando contornar esse peso, mas ele não se esforçou por isso, porque eu não sei se ele está falando aqui do povo alemão, mas podia, né? Podia ser. Então, mas nesse momento, no começo da filosofia, começa também a dominação expressa do senso comum. Tinha acabado de dizer, no pensamento, o ser funda a história. Essa fundação da história é um vir à palavra, não é expressão de opinião. Mas, tão logo essa grande experiência originária do vir à palavra, do sentido de ser que funda a história, e que agora a referência são os pré-socráticos. O abrigo de Heidegger são os pré-socráticos, né? Tão logo isto se dá, no começo da filosofia, aspas, começa também a dominação expressa do senso comum, quer dizer, da opinião, e, entre parênteses, da sofística. Os sofistas são grandes pensadores que apanharam como cachorro magro e saíram da filosofia. Até hoje, dizer que alguém está sofismando é desqualificar. Ah, você é um sofista, está desqualificando, não tem mais conversa com essa pessoa. É um xingamento de mãe, alguma coisa assim. Os sofistas foram grandes pensadores do século V, portanto, logo depois dos pré-socráticos, que estouraram aquela conexão para os pré-socráticos indissociável. Eu vou pressionar ela aqui até meus dedos ficarem vermelhos, né? Essa conexão aqui, nos pré-socráticos, não se dissocia. Logos, a força cósmica que reúne toda a dispersão infinita, caos. Physis, a força cósmica que expande tudo ilimitadamente, caos. Coexistem obrigatoriamente como duas páginas de uma folha de papel. Existe a folha, unidade, porque existem as páginas, dualidade. O uno existe por causa do múltiplo, a recíproca sendo inteiramente verdadeira entre os pré-socráticos. Bom, meus músculos estão doendo, eu vou separar, e foi isso que os sofistas fizeram. Separar. Separar. Talvez movidos pela inquietação de Parmênides, os dois grandes pré-socráticos, de quem nós recolhemos um número maior de fragmentos, assim chamados, né, são Heráclito e Parmênides, que Platão viu como opostos, como chefes de escolas opostas. Heráclito seria aquele que diz que tudo flui, que nada permanece sempre o mesmo, e sendo assim, ele é o mestre dos sofistas, frase de Platão, ele é o mestre dos sofistas. Parmênides é aquele que diz que ser é uno, eterno, imóvel e imutável. Ele não disse essa frase. Mas como ele escreveu um poema, e aí foi mais fácil de recolher os fragmentos, porque as pessoas citam 5 versos, 17, 23 versos. Então, ali tem um encadeamento que no Heráclito não tem, fragmentos soltos. E ele usou essas palavras ou análogos dessas palavras no mesmo correr de, acho que 23 ou 27 versos, em que ele diz ao filósofo, quer dizer, ele não, a deusa da sabedoria, possivelmente, Atena, que vem trazendo, é a estrutura da Divina Comédia, que vem trazendo o filósofo pela mão e vai mostrar a ele o caminho que leva às portas de dia e noite. E diz, olha, você vai por aqui, mas não vai por ali. O por ali pelo qual você não vai, eu não vou permitir que você vá. É o caminho de não ser. Porque não se pode pensar nem dizer do que não é. Então, não permitirei que nada penses nem digas de não ser, porque nem pensável nem dizível é o que não é.
óbvio para nós. Mas era uma luta ali. O vir a ser de Heráclito, o permanente transformar-se. Tudo flui não é uma frase que Heráclito tenha dito, mas é como nós o conhecemos, né? Tudo flui, o tudo fluir, o fluxo de Heráclito, bate, evidentemente, com essa ideia de que tudo é fixo. Onde isso aparece? Quando Parmênides, alguns versos adiante, diz: como apareceria aquilo que é? Como depois decairia? Então, nem origem, eu acho, nem perecimento estão excluídas do inquérito do pensamento. O que ele quer dizer com isso? Teve um eco aí. O que ele está dizendo com isso? O que é, é. E não é, como eu acabei de dizer. Parmênides, a deusa, disse a mim, né? O que é. Ora, como é que o que é poderia não ser? Porque se vem a ser, primeiro não é, e depois é. E se está em permanente fluxo, significa que o que é deixa de ser. Não é, vem a ser, deixa de ser, não é. E o que não é, não é possível misturar ser e não ser. Então, não se pergunte por origem nem por fim. Não se pergunte pelo tempo. Então, esse Parmênides é uma hipótese minha, é consistente para mim, mas pode ser uma hipótese inteiramente descabelada, né? Eu imagino os sofistas que foram grandes pensadores. Atenção, um fragmento que nós temos de Gorgias. Gorgias e Protágoras foram os dois grandes sofistas. Um fragmento que nós temos de Gorgias, e que eu imagino que poderia ser a primeira frase do seu livro sobre a natureza e a verdade. O único que botou verdade no título de livro foi ele, hein? Os pré-socráticos não botaram, eles falavam da natureza, da física, que é o que é. Nem ser nem não ser são. Tem que ser um grande pensador para sustentar uma tese dessas. Nem ser nem não ser são. A que isso poderia estar respondendo? É uma hipótese, né? Talvez a tortura de Parmênides, ao se, Platão leu assim, opor a Heráclito como outra escola, a tortura de Parmênides com a possibilidade de não ser. Não permitirei que nada pense nem diga do que não é, porque nem dizível nem pensável é o que não é. E imagina pensar uma origem, pensar um perecimento, isso implica em pensar que ser vem de não ser e vai para não ser. Então, poder-se-ia, como diria o filósofo Michel Temer, poder-se-ia pensar, né, que Parmênides está inquietado com a possibilidade de não ser. Então, diz Góes, nem ser nem não ser são. Calma. O mais provável é que nada haja. Góes, é que nada haja. Se houver, o que é improvável, se houver, não pode ser conhecido. Porque nem ser nem não ser são. Se pudesse ser conhecido, se um Deus pudesse conhecer, não poderia compreender e não poderia comunicar. Portanto, não há verdade. Essa é a espinha dorsal do pensamento sofístico. E não há verdade significa, quem diz que não há verdade? A razão. Logos agora está traduzido, interpretado por razão. Não era assim nos pré-socráticos. Os pré-socráticos era isso aqui. Quando dissimetriza, logos fica livre de physis. Então, logos agora, a razão diz de physis agora a natureza, que por ela ser anárquica, caótica e possivelmente não ser nada, não é possível verdade. Então, para que serve a linguagem? Para o convencimento. A linguagem,
Os sofistas não é a casa do ser. A linguagem é o lugar do poder. É o lugar em que discurso aparece agora pela primeira vez. Né? O nosso lote é o discurso. O que nós humanos fazemos é discurso. E isso é razão. Razão e linguagem. A linguagem é da ordem da razão. A razão não é da ordem da verdade, não há verdade. A razão, linguagem, é da ordem do discurso e o discurso é da ordem do poder. É para convencer. Contra os sofistas, os filósofos fizeram seus malabarismos. Platão com a teoria das ideias, Aristóteles com a teoria da substância, usia, forma e matéria, etc., e acabaram mostrando que, sim, a verdade é dificílima, mas é possível. Basta usar bons métodos. E ganharam. Mas podia não ter ganho. E nós podíamos ser os herdeiros de Gorgias e Protágoras. Ou não haver filosofia. E nós estamos aqui tratando de outra coisa. Então, o que é que Heidegger está dizendo aqui e agora? Nesse momento, quer dizer, esse momento em que o pensamento do ser chega à palavra, logos, outra notinha de pé de página, no introito do Evangelho de São João, a gente lê sempre, né, hoje, pela tradução latina, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi criado sem ele, etc. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse evangelho foi escrito, isso é certeza. Os outros a gente não tem certeza. Mas o de São João a gente tem certeza. Foi escrito em grego. A palavra é logos. A palavra que está aí é logos. No início era o logos. E o logos estava em Deus, e o logos era Deus. Então, logos é a palavra, P maiúsculo. É a palavra que resguarda a articulação protetora da verdade do ente em totalidade. Resguarda ser. E é nesse sentido que a linguagem, a palavra. A linguagem é a morada do ser. Nesse mesmo momento, que nós estamos falando de século VI, século V, esses camaradas foram os mais velhos, foram contemporâneos dos mais moços, dos pré-socráticos, no século V. Né? Então, nesse mesmo momento, praticamente nesse mesmo momento, ele diz, nesse momento, começa também a dominação expressa do senso comum, da sofística. Ele tinha dito há pouquinho, a palavra, não a expressão, não a expressão de opinião, mas a articulação protetora do sentido de ser, etc. Ele diz, mas, lá no começo, o que prevaleceu mesmo foi a expressão de opinião, foi o senso comum. Retroagindo um pouquinho, o que prevaleceu no começo foi a errância, foi a essência da não-verdade, a opinião. A opinião, nesse momento, se tornou a grande questão da filosofia. Se a opinião carrega a verdade. Platão disse, não, não carrega. Escreveu um diálogo só para isso, o Teeteto, para dar uma chance. Algum tipo de opinião carrega qualquer naco de verdade? Não. Ele estava lutando com os sofistas, contra os sofistas. Então, o senso comum que aparece aqui com os sofistas é a dissimulação da palavra. O senso comum é a estrutura pela qual, no pensamento que veio a se chamar filosofia, a não-verdade aparece obnubilando, dissimulando a verdade, a essência da verdade, que se retém na palavra que protege ser. A estrutura, então, é essa. Ela é uma estrutura de convecção, ela não é desconvexa, né? É uma estrutura de relação. Pode não gostar da relação. Sócrates não gostou. Por motivos até que nem eram esses.
É porque se os sofistas sabiam que não há verdade, como era possível que eles vendessem ainda por cima? Porque a sabedoria é sagrada. Né? Eles vendessem seus cursos em que eles respondiam a perguntas do tipo: o que é justiça? Ó, Protágoras. Protágoras vinha, fazia dois discursos, é verdade, era honesto. Fazia dois discursos, um sim e um não, o pessoal decidia. Era no palmômetro. E aí ficava-se com a opinião de que justiça era tal coisa, que tinha sido sustentada argumentativamente, eles eram retóricos e oradores, os sofistas, pelo discurso de Protágoras sobre a justiça. Mas como se Protágoras não sabe o que é a justiça? Porque não sabe nada, não há verdade. Então, enganar, fingindo que está ensinando a verdade, aquele que sabe que não há verdade e ainda cobrar por isso, era uma extraordinária imoralidade, e foi por aí que Sócrates atacou. Não era o ponto principal. Porque ele atacou aí foi que os filósofos puderam engolir, coitado, Sócrates é culpado disso, puderam engolir a isca dos sofistas, que foi a separação de logos e physis. Os sofistas separaram logos e physis e os filósofos engoliram essa isca, não voltaram aos pré-socráticos, a unidade de logos e physis. Nunca mais se voltou. Nunca mais se voltou. Gostaria muito que agora, porque agora há enormes condições para se voltar. O que não há, aparentemente, é condições para fazer isso passar para as nossas vidas, passar para uma obviedade qualquer. Né? Mas condições há, condições há. Então, o que a sofística instituiu foi o senso comum. Descartes disse depois, senso comum é a coisa mais bem distribuída entre os homens. É como se ele dissesse, se há um nível de equidade e de igualdade, é esse. Todo mundo dispõe de senso comum. E o senso comum, o bom senso, não leva à verdade. Né? O senso comum apela à evidência. É o que a gente vê hoje, certo? Nas, nas narrativas, né? Aquele que faz a narrativa tem para si como evidente que aquilo que ele está dizendo, eu ia dizer, é verdade, mas não pode, né? Que aquilo que ele está dizendo não, está correto, sei lá, agora que palavra a gente vai usar, se eles nos proíbem de usar a palavra Não, verdade. Tá convencido. Convencido significa estar vencido pela evidência. Isso é totalmente sofístico. Né? Então, quem diz da Terra plana tem para si evidências terraplanistas que lhe permitem dizer a quem objetivamente, fatos objetivos, prova que a Terra é redonda, não, essa é a sua opinião. Eu tenho direito à minha. Porque para ele é evidente que ela não é. Não é preciso provar, como eu sempre digo. não mesmo. Doutrina Nossa, Dallagnol. Eu não preciso certeza, de prova, eu tenho convicções. Ele disse com isso. certeza, é melhor Alex, fazer. você tá com isso. Ele disse isso. Eu não preciso de provas, porque eu tenho convicções. Eu tenho certeza de que o que eu estou dizendo aqui não precisa ser provado, porque é verdade. Contra o Lula. É verdade. Ele foi um pós-verdade avant la lettre. O que os sofistas fizeram foi pôr as evidências, e evidência significa aparência. Mas nós já vimos, aparência não é uma coisa horrível. Né? Pertence à errância que pertence à essência da verdade. Então, os sofistas são os ocultadores da essência da verdade pela evidenciação da errância, por tornar a errância evidente, de modo a não se ver que está ali uma dissimulação da verdade. Para nós, pensando latinamente, evidência é o que se vê de si mesmo, ex videre, né? Ver a partir do que se mostra, do que se dá para fora. Mas a palavra é boa, a palavra é boa. O senso comum apela à evidência,
É uma boa ideia. Mas a palavra que Heidegger usou em alemão, Fraglosigkeit, é aquilo que é deserto de questão, aquilo em que não há questão. A evidência é aquilo que não põe em questão. E essa é uma ideia mais pesada e melhor para quem está aqui procurando a essência da verdade nessa coleção de descidas de escada que ele está fazendo. Então, o que os sofistas fazem, através do senso comum e apelando à evidência, é anular a possibilidade de pôr em questão, porque o convencimento não é questionamento. No seu diálogo, Platão, em que Sócrates é o personagem, né? Chamado Górgias, justamente, em que Sócrates está discutindo com Górgias, e Górgias diz, ó, a minha arte, que é a retórica, a oratória, é a mais alta das artes. Gente, por quê? Por isso, por aquilo. Que lida com as coisas mais importantes. Quais são as coisas mais importantes? São aquelas que dizem respeito à justiça. Nossa, isso é respeitável. Mas onde se exerce a sua arte? Nos lugares mais importantes. Quais são os lugares mais importantes? As assembleias e os tribunais. Bom, então você, nas assembleias e nos tribunais, usa a sua arte retórica, mas você produz o quê? Eu produzo persuasão, que produz decisões. De Sócrates. Mas você concorda que há dois tipos de persuasão? A persuasão que gera crença e a persuasão que gera conhecimento? E Gorgias diz, sim, concordo. E a sua persuasão gera crença ou conhecimento? Ah, gera crença, porque dela decorrem decisões, não conhecimentos, né? Gera crença. Então, da sua persuasão está excluída a verdade. E o que ele está dizendo aqui agora, Heidegger, é senso comum apela à evidência e a palavra em alemão, Fraglosigkeit, significa ausência de questão, deserção de questão. Não há aqui questionamento. Portanto, total dissimulação, ocultação, do ponto a que nós tínhamos chegado agora mesmo, que é quem procura a essência da verdade está, sem saber, procurando a verdade da essência. Está procurando ser, sentido de ser, que se oculta, não, ao contrário, que vem a si e se manifesta e se protege na palavra, não na expressão de opinião. Mas aqui nós estamos na expressão de opinião. Isso é o que os sofistas estão fazendo. Então, senso comum apela à evidência do ente revelado, quer dizer, do ente que se põe simplesmente presente, né? Que está aqui. E condena a filosofia por atentar contra essa evidência. Os sofistas, se lhes fosse perguntado, a filosofia não existia ainda com o nome de filosofia, embora Pitágoras, século V, pré-socrático, que conviveu com os sofistas, provavelmente, porque é da mesma época, né? Tenha usado a palavra filosofia, mas num sentido esotérico, ligado à sua teoria dos números, à harmonia das esferas, etc., uma espécie de astronomia. Bom, ele usou a palavra filosofia, mas a filosofia como disciplina de escola, Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, não existia ainda. Mas se perguntasse para um sofista, o que você acha da filosofia? É uma besteira, porque a filosofia atenta contra a evidência. Fica falando de coisas que não são a evidência que se mostra diante de nós. Está aqui diante de nós. Como eu vou negar isto? E, inclusive, anular isto? Porque se eu começar a perguntar sobre a essência disto, isto aqui, a partir de um certo momento, se torna inteiramente desnecessário. Aí eu já estou num nível de abstração, que é a técnica de Aristóteles, ir abstraindo, jogando lastro fora. Então, o tamanho, o peso, o número de páginas, a cor, o bege,
Estudo é jogado fora porque estudo é aparência. E fica o quê? A essência de livro, que me dá um conceito, que permite uma definição, pronto, acabou, está aí a verdade. Imagine, o livro está aqui, ele é evidente. A filosofia o que faz é eliminar a evidência. Isso diria um sofista, e é o que Heidegger está insinuando aqui, não é? Condena a filosofia por atentar contra essa evidência. Mas a filosofia é muito mais radical. Nada de senso comum. A filosofia só se deixa determinar pela verdade originária do ente como tal, em totalidade. Então, a filosofia é aquilo de que nós vimos falando até agora. Aquilo é o que nós queremos. Mas imediatamente, quando ela aparece, aparece sua ocultação, aparece sua dissimulação. Isso é o que a sofística faz. A filosofia é mais radical do que a sofística, evidentemente, mas ela é bloqueada pela sofística. Depois teve guerra e a filosofia ganhou. Mas aí já era a filosofia como metafísica, que está acima e além, e está tratando dos entes. Por isso o pensamento de Aristóteles é todo segmentado. Quer physis? Temos a física. Quer comportamento? Temos a ética. Quer poder? Temos a política. Quer aquilo que está acima da physis, além de meta? Temos a metafísica. E assim vai, né? Fragmentação dos reinos de entes. Então, a filosofia ganhou, sim, a batalha contra a, a sofística. Mas quando ganhou, foi um outro modo de apagar a totalidade do ente, na forma da metafísica, que, no entanto, diz que a metafísica trata do ente enquanto tal e na sua totalidade. Mas aí já é em outra dimensão, a dimensão da essência como aquilo que identifica uma coisa como sendo aquela, e não já como ser, que é nada. Bom, mas, de qualquer maneira, somos pela filosofia, claro. Porque a filosofia só se deixa determinar, só é filosofia aquilo que é determinado pela verdade originária do ente como tal em totalidade. Citando, como a essência da verdade inclui a não essência e reina originariamente sob a forma da dissimulação, a filosofia fica dividida agora entre verdade e erro. E a verdade vai ter que excluir o erro. Seu pensamento é, escrevia bem, né? É a suave doçura que não se recusa à obnubilação, quer dizer, à dissimulação do ente em totalidade, mas é também a resolução rigorosa que, sem destruir a dissimulação, a conduz, preservando sua natureza, à claridade da intelecção e, assim, a força, a determina a se manifestar na sua própria verdade. Contra a sofística, que dissimula aquele fato a que nós acabamos de chegar, de que quem procura a essência da verdade está, na verdade, procurando a verdade da essência, está procurando ser, que é a única questão. A filosofia, contra a evidência do senso comum da sofística, recolhe na palavra que pensa tanto a dissimulação quanto a resolução rigorosa que não destrói a dissimulação, mas a conduz à claridade da intelecção. Agora estamos falando de conceito. Então, não falamos mais de enunciado que apresenta, estamos falando de conceito. A intelecção e, assim, a força a se manifestar na sua própria verdade. A filosofia, a se manifestar na sua própria verdade. Onde nós estamos agora, e aqui vamos parar. Onde nós estamos agora?
há um bom caminho, há um bom descaminho do que fizemos, do que ele fez desde lá do começo. Quando eu disse, sim, ok, estou de acordo que verdade é adequação entre o enunciado e a coisa. Mas agora vamos perguntar o que é adequação, e assim foi indo, foi indo, foi indo, e a verdade não se produzia, não representava o quê? A totalidade do ente posto na clareira, posto no viraci que o homem pode acolher. Ao acolher, põe em enunciado. Mas é a coisa, é a totalidade do ente que o homem põe em enunciado. Não é o enunciado que põe. A verdade não está no enunciado. Agora, aqui, a resolução rigorosa e sem destruir a dissimulação, o erro está sempre presente, a conduz essa, essa não essência, né, que reina originariamente sob a forma da dissimulação, a conduz, preservando sua natureza, à claridade da intelecção. Agora nós estamos plenamente naquilo que veio a ser a filosofia. Reino da razão. Quase já dá para dizer. O enunciado antecede. O enunciado é mais importante. O enunciado é a expressão da intelecção. E é a intelecção que força a totalidade do ente a se manifestar na sua própria verdade. Força. Então, o posterior e, sobretudo, o moderno, em que a razão está desconectada das coisas e é preciso desconfiar das coisas porque elas são mera aparência. A dissimulação contida nas coisas já não é mais coisa boa. Isso é derivação de muitos séculos, mas veio a ser. Nós vivemos nisso. Isso foi o que Baudrillard disse. Mas antes de Baudrillard, no final do século XX, Descartes tinha dito, no começo do 17, não posso confiar nas coisas, porque elas chegam pelos sentidos, ou seja, como aparências, como evidências. E as aparências enganam. Elas não são a verdade. Então, a verdade não representa o real lá fora. Não representa nada. A verdade está na mente como ideias que a mente possui. É o nível da intelecção pura. Depois, Kant, no final do 18, vai dizer razão pura. Da intelecção pura. É a intelecção que força a verdade a se manifestar na sua essência. E é por aí agora que você vai poder dizer que verdade é adequação, mas é adequação ao intelecto, é o intelecto que rege aqui. Nós estamos no nível da intelecção, não mais no nível do enunciado que apenas apresenta, porque a coisa, a totalidade das coisas, antecede, é mais importante. É ela que se põe no aberto, é em relação a ela que o homem vai ou não vai, e recolhe ou não recolhe no enunciado. É ela, é a totalidade do ente, é ser. Agora, nós estamos no plano da intelecção. A razão, que já tinha sido separada das coisas, da natureza, que é caos, pelos sofistas, vai ganhar agora uma primazia que, como ele disse há pouco, chamou-se filosofia e logo depois metafísica. E a obra de Heidegger é toda um convite à superação da metafísica. Por metafísica, ele entende o conjunto da filosofia. É a característica permanente da filosofia toda de todos os tempos é o seu ser metafísico. E isso significa preso a um ente, outro ente, perguntando o que é. O que é esse ente? Esse ente. Não o que é o ente enquanto tal.
embora Aristóteles tenha dito que era disso que a metafísica ia tratar, mas não foi do que ele tratou na sua obra. Ele fez física, fez metafísica, fez lógica, fez ética, fez política, fez retórica, livros sobre domínios de entes específicos diferentes de outros entes. Então, vamos ficar aqui hoje.